Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Bernardino de Sena, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 112 da biografia de São Bernardino de Sena, escrita por Paul Thiroux d'Anjou. Estamos aqui no capítulo 4, na parte 2 do capítulo 4, que se refere aos sermões do nosso grande santo. Os 5 volumes editados pelo padre de la Rey contêm muitos sermões e alguns tratados. A maior parte dos sermões são reunidos em quaresmas e adventos, que têm cada um seu título. Por exemplo, Quaresmale de Christiana Religione, ou a quaresma da religião cristã, né? Ou Evangelho Eterno, ou Adventuale de Christiana Vida, Advento da Vida Cristã, etc. Geralmente, esses títulos não têm significação bem precisa, e os agrupamentos são um tanto artificiais. Os sermões de cada quaresma e de cada advento tratam de assuntos muito diversos. Se alguns oferecem uma sequência de modo a formar um conjunto doutrinal, muitos outros não têm entre si nenhuma ligação. O pregador preocupa-se menos de compor um todo, uma espécie de soma, ou de suma, aqui teria sido suma, que de atender às necessidades das almas, como as vê manifestarem-se ao seu redor. Expõe às vezes os preceitos do dogma, outras aplica-se a reavivar a piedade, e em geral ocupa-se em reformar os costumes. A teologia moral, efetivamente, é que ocupa o maior lugar de sua obra. Age, ao mesmo tempo, como observador perspicaz e como casuísta muito preciso. Nestes diversos discursos, não se há de estranhar encontrar os assuntos que sabemos terem sido tratados por Bernardino em tal ou qual cidade. Divisão das facções, jogos de azar, vaidades femininas, usura, casos de consciência da vida comercial, culto do nome de Jesus. Qualquer que seja o assunto tratado, desenvolve grande ciência teológica. A substância doutrinal parece nele forte e abundante. Deste mérito não tenho competência para ser juiz, porém bons conhecedores o notam. Sei de conceituado orador de nossos dias, cuja palavra visa sempre as necessidades de nosso tempo, que procura de bom grado auxílio nas obras do nosso santo para seus sermões, e que declara ter sempre achado aí abundantes recursos. Quando ele fala de nosso tempo, vocês imaginam aí final do século XIX, início do século XX, foi o período em que esse livro foi publicado, né? Há poucos anos, os representantes da ordem franciscana solicitaram para São Bernardino o título de doutor da Igreja. O caso foi instruído. Aqui tem uma nota dizendo: ver quantas peças do inquérito o que foi dito acima, página 134, nota 6. Nós já vimos sobre isso, né? O caso foi instruído e, se a Santa Sé não lhe deu curso, é provavelmente devido ao receio de ver multiplicarem-se por demais os pedidos desta natureza. Não é somente pelo fundo, mas ainda pela forma que esses sermões constituem obra de teologia. Esta forma, sóbria, grave, digna, é um pouco severa.
O orador, cioso, sobretudo, do desenvolvimento lógico de seu assunto, expõe logo o tema, sem exórdio oratório, e divide-o em seguida em artigos, que subdivide em capítulos, com minuciosa simetria, não raro sutil e artificial. Sem dúvida, o exemplo de Bossuet é uma prova de que os sermões podem ser eloquentes, com divisões bem aparentes, articulações fortemente indicadas e, por assim dizer, uma ossatura visível, o que lhes dá corpo e resistência. Mas, ainda, é preciso que a ossatura se revista de uma carne viva e que se tenha mais que um esqueleto, o que nem sempre acontece com os sermões latinos de São Bernardino. Aqui é uma crítica, né, à forma como ele deixou os sermões para a posteridade, né? Não como ele pronunciava, né, os sermões. As divisões excessivas cansam a atenção que pretendem sustentar. Impedem um movimento poderoso, contínuo e progressivo, que é o que arrasta o ouvinte. Entre os artigos ou capítulos, nenhuma arte de transição, geralmente a simples indicação de que o orador passa do primeiro ao segundo, etc. Nem em cada uma dessas divisões o orador desenvolve a palavra. O espaço é demasiado restrito para que possa ter impulso. A argumentação é cerrada, nutrida, cheia de assunto, sem digressão, extremamente árida, limitando-se, às vezes, a uma justa posição de razões cuidadosamente numeradas. Há em certos artigos e capítulos 20 a 25 numerações. Aqui ele dá uma referência disso. Assim, como um resumo, um índice de matérias. Essas razões constam frequentemente de uma frase, uma palavra da Bíblia, do Evangelho ou dos padres. Quando ele fala padres aqui é da patrística, né? Mais ainda do que em qualquer outra época, os teólogos gabam-se de nada afirmar sem o apoio de algum texto das Escrituras. Certos discursos de Bernardino não são mais que mosaicos desses textos. Parece que seu intuito fora formar, para seu próprio uso e o dos outros, um arsenal de citações. Seu editor atribui-lhe como uma honra o ter contado 952 citações do Antigo Testamento e 2.655 do Novo. Nem todas são igualmente tópicas e pertinentes. Em muitas, poder-se-ia revelar algum abuso do que se chamou o senso acomodatício. Em todo caso, nosso autor limita-se a extrair suas citações dos livros santos ou dos padres, abstendo-se de ir buscá-las, como fez mais de um orador desse tempo, nos escritores profanos e até nos pagãos. O abuso de divisões e de citações é defeito mais do tempo do que do homem. Era a marca da escolástica, que no século XIII impusera à prédica, como a tudo mais, seu método e seus processos. Sem participar do desdém ignorante e leviano, com o qual se trata às vezes um movimento intelectual que teve sua grandeza e sua originalidade, é necessário reconhecer que no domínio particular do sermão, a influência da escolástica não foi benfazeja. Estreitou e deteve o largo e poderoso surto da eloquência religiosa que no século XII, sob a ação da primeira renascença medieval, hoje melhor conhecida e apreciada, começara a espalhar-se pela cristandade. Em vão, no princípio do século XIII,
Francisco de Assis criava um modelo de uma palavra popular absolutamente estranha às complicações, rigidez e sutilidades da escola. Letra maiúscula aqui, né? Referindo-se à escolástica mesmo, né? Palavra toda de livre inspiração, de graça leve e repentina, amável, de emoção espontânea, de caridade transbordante. Talvez, de todos os verbos humanos, o que mais aproximou-se da simplicidade evangélica. Este modelo achava poucos imitadores. Ele está falando de São Francisco de Assis, né? Nem entre os companheiros e os filhos espirituais do poverello prevalecia contra a influência ambiente da escolástica. Esta reinava como senhora nos sermões de Santo Antônio de Pádua e de São Boaventura, pelo menos no que chegou até nós. A ordem dos frades menores não contou, aliás, em suas fileiras, com Alexandre de Ales e Duns Scoto, os mais afamados e mais sutis doutores da dialética aristoteliana. Nos sermonários do século XIV, a escolástica mostra-se ainda mais pedante e rotineira. No princípio do século XV, a Renascença clássica ainda não a suplantou. Nos sermões que nos restam dos predecessores imediatos, dos contemporâneos ou dos sucessores de Bernardino, verifica-se sempre o mesmo método das divisões simétricas e sutis, a mesma pletora de textos sagrados, não raro um tanto arbitrariamente deturpados de seu senso natural. Assim, em São Vicente de Ferrer, no bem-aventurado João Domenici, eu vou continuar lendo, depois eu leio as notas aqui. No bem-aventurado Pedro Jeremias de Palermo, em Santo Antônio, em Gerson, embora com mais medida e sabedoria, em Roberto Delette e até em Maillard, o livre pregador francês do fim do século XV. Somente o gênio de Savonarola, todo inspirado no profetismo bíblico, começaria a quebrar este velho molde. Então aqui tem duas notas, a 151 e a 152, que eu pulei aqui para dar sequência ao texto, né? Na 151 diz, que se refere a São Vicente Ferrer, né? Poder-se-iam citar muitos exemplos das estranhezas sutis que oferecem as divisões dos discursos de São Vicente Ferrer. Ele compara a confissão à obra do médico e distingue 7 meios de cura, das quais acha análogos na terapêutica espiritual. Primeiro, facias inspicitur. O rosto é inspecionado. Segundo, pulsas tangitur. A pulsação, né? A medida da pulsação. Terceiro, urina attenditur. Aspecto da urina. Quarto, dieta prescribitur. Prescrição da dieta. Quinto, sirupus imititur. Prescrição do xarope. Sexto, purgatio tribuitur. A purificação é dada. Sétimo, refexio conceditur. A restauração é concedida. Então são sete meios, né? Ainda, a propósito do sono da alma sobre o acabrunhamento do pecado, pergunta o que faz o homem ao acordar. 10 ações. Abre os olhos, senta-se na cama, veste-se sumariamente, sai da cama,
escarra, calça-se, põe o cinto, lava as mãos, trabalha um pouco, almoça. Cada um desses atos fornece-lhe o assunto de uma analogia espiritual. Então, é só um exemplo, né, de São Vicente Ferrer em seus sermões, né? Aqui tem a nota 152, que se refere a João Dominici. Vide, entre outras, a segunda parte de um sermão de Dominici sobre a comunhão, desenvolvendo esta ideia que o homem deve ser semelhante ao túmulo de Cristo, a miúda sucessivamente com aplicações morais 7 propriedades desse túmulo. Primeiro, o túmulo é uma caverna. Segundo, a caverna está num rochedo. Terceiro, só havia um rochedo. Quarto, o túmulo era novo. Quinto, ninguém fora nele depositado. Sexto, o túmulo era propriedade de um estranho. Sétimo, o proprietário chamava-se José. Então, isso aqui é para dar ideia, né? Da crítica que ele faz ao sermonismo, né? Dessa época, que recebe toda a influência da escolástica tardia e que se enrijece, né? E essa forma aqui de enrijecimento é a forma que ele encontra para nos mostrar, né, como que era feito, como que eram feitos esses sermões, né? Vamos passar aqui para o item 3, que é muito curtinho, que nós vamos ler ainda agora. Não devem estranhar de encontrar nos sermões publicados sob o nome de São Bernardino os processos usados em sua época. O que surpreende é não encontrar aí outra coisa, no meio deste aparato de dialética, quase nenhum traço da eloquência popular, tão cheia de movimento e de variedade, às vezes jovial, às vezes patética, de que nos falam seus biógrafos. Então, a contradição, né, entre o sermonista no púlpito, né, e o sermonista que registra a sua obra no papel, né? Não se compreende como estas dissertações teológicas, sábias, porém secas, possam ter comovido cidades inteiras. A resposta é simples. Os sermões enfaixados pelo padre de la Rey foram realmente redigidos por São Bernardino, mas não são os que pronunciou. Em sua cela de Capriola, não pretendeu escrever de memória seus discursos passados, nem escrever de antemão discursos destinados a serem mais tarde somente recitados. Do passado, quis apenas deter a doutrina que ensinara, para evitar que seus detratores a desnaturassem. Quanto aos sermões futuros, contava auxiliados por esse trabalho, convencido que, devido à sua vida errante e suas prédicas contínuas, faltar-lhe-ia tempo para sua preparação. Cuidou em prover-se de material cuidadosamente reunido, coordenado, que pudesse levar consigo em suas peregrinações. Aqui tem uma nota que eu lerei a seguir. Planejava usá-lo segundo as circunstâncias, as necessidades, a inspiração, e empregar somente uma ou outra parte, mais ou menos desenvolvida, combinando-as diversamente e, sobretudo, acrescentando-lhes o que na primeira redação desprezara, isto é, a forma, o movimento, a vida oratória. Lendo aqui a nota a nota 153, né? Diz o seguinte: sabe-se efetivamente, pelas testemunhas contemporâneas, que Bernardino levava seus livros consigo em toda parte. Era a carga do jumento sobre o qual também montava, quando o cansaço era demais. Enéas Silvius fala desse animal, do burrinho, né? Aqui está a expressão em latim,
Ele fala assim: a quem ele próprio subia na estrada quando estava cansado e levava seus livros. Então é isso aí que ele fazia. Então ele realmente considerava esses livros como preparação prévia de qualquer, né, sermão que ele pudesse fazer, né? Então não era transcrição do sermão, né? Outro sim, não pretendia fornecer aos outros pregadores, cujo apostolado procurava cuidadosamente auxiliar, sermões já feitos, porém somente a substância dos sermões a fazer. Eram, em suma, menos discursos que tratados de teologia. Ele próprio os qualificou várias vezes de tractos, tratado, né? Aqui tem uma nota que diz o seguinte: lê-se, por exemplo, no princípio de uma série de discursos sobre os contratos e a usura. Aqui está em francês, em latim também, e a tradução da nossa grande tradutora. Aqui fala o seguinte: achei necessário transmitir à posteridade um tratado sobre contratos e juros, mas não pregá-lo de palavra aos presentes, para que os menos instruídos pudessem, tanto para si como para os outros, consultar-se fielmente sobre tais assuntos. Ele falava nos seus sermões sobre usura, e sobre juros, sobre tudo. Mas ele deixou esse tratado, né, sobre o assunto, para que as pessoas, lendo, pudessem fazer os seus próprios sermões, né? Assim, compreende-se o tamanho variado desses sermões, dos quais uns têm apenas 3, 4, 5 páginas em fólio, enquanto outros têm 15, 20 e até 40. O autor não desprezou ocasião alguma de explicar o caráter de sua coleção. No fim do primeiro, Quaresma, diz: esta obra resultou mais comprida do que esperava. Aqueles que julgarem esses sermões longos demais, escolham para sua prédica as partes que mais lhes agradarem, pois cada artigo de cada sermão fornece para a leitura ou o discurso uma matéria pronta e em ordem. Diz ainda, no começo do segundo Quaresma: posto que escrevesse na presente obra sermões muito compridos, não os fiz com o intuito de que fossem todos pronunciados, por meio de uma só prédica. Eu mesmo não me sujeito a esse cumprimento a que obrigou-me a utilidade das coisas a dizer. Abrevio, alargo, transponho, vario, segundo as necessidades do tempo, de minha comodidade ou do interesse dos ouvintes. Deixo aos demais a liberdade de assim procederem. Mais adiante, a respeito dos contratos e da usura. Abre aspas. Qualquer que seja a forma e a ordem deste tratado, entretanto, um pregador discreto e sábio mudará esta ordem, pondo os sermões uns antes dos outros, abreviando, acrescentando, adaptando a matéria à inteligência e às disposições de seu auditório. Eu próprio, que a coordenei, tendo em vista a conexão mais completa do assunto, não terei dificuldade alguma em não lhe observar a ordem em certos casos particulares. Então aqui, nesses dois itens que eu li, né, o nosso autor, muito eruditamente, né, faz uma crítica à forma, né, com que esses discursos são apresentados, né, na coletânea do padre de la Rey, né, que pegou mesmo os textos que São Bernardino escreveu lá no convento de Capriola, né? Então, eles têm essa obra, né, escrita, tem todos os defeitos, né, do tempo, né, da Idade Média, né, da escolástica, né, enfim, da forma como os homens
da igreja, principalmente, se expressavam, né? Da forma rígida, da forma a forma das citações, né? A forma da aridez do texto, né? É, era, de fato, quando a gente pega sermões dessa época, ele mencionou aqui os sermões de Santo Antônio, né? Que são de uma riqueza doutrinária muito grande. O nosso amigo Sidney, que gosta muito de citar, né, os sermões de Santo Antônio, tem até uma edição à venda aí dos sermões de Santo Antônio, né, em português, tá certo? Um livro até bem volumoso, que agora eu não estou vendo ele por aqui, mas existe por aí, se vocês procurarem, vocês podem inclusive comprar, né? Vale a pena. Mas se for lerem os discursos, vocês vão notar a mesma aridez, né? A mesma rigidez, a mesma forma de comparação, a mesma forma de essas metáforas, né, que aqui o nosso autor dá sobre as confissões, né, que, enfim, o São Vicente Ferrer fazia, comparava com a cura física, né, da confissão, ou os do sermão do Beato Dimitri, né, sobre a comunhão, enfim, em relação ao túmulo e tal, são comparações que não são usuais para os nossos ouvidos, né? Não são usuais nos ouvidos da posteridade, né? E aqui, muito interessantemente, né, ele cita como sermões diferentes desses, né? Os de antes da escolástica, ou melhor, anteriores, ou contemporâneos, mas que saíam um pouco dessa estrutura, os de São Francisco de Assis, né? Obviamente, e na mesma época ele cita um clérigo, né, que fazia diferente, né, que era o Savonarola, né, que, enfim, de tanto fazer fogueiras da vaidade em Florença, né, ele foi queimado, né, lá mesmo em Florença, né, foi degolado e depois de morto queimado, né. Mas o Savonarola dizem que era uma coisa extraordinária mesmo, né? Os sermões, né? Então, aqui nós temos então uma crítica, né, à obra escrita. Embora, sob o ponto de vista do conteúdo da teologia moral, né, é indiscutível esses sermões, tá bom? Então, eu queria ouvir vocês se há alguma observação ou comentário sobre esses dois itens aqui que eu li do capítulo 4. Oi, professor. Opa! Tudo bom? Bom. Aqui é uma coisa interessante, né, a impressão que dá aí é que o que restou aí para as pessoas como referência foi o que ele escreveu. E o que ele escreveu parece como se fosse assim, ele escreveu aulas sobre o assunto, tratados sobre o assunto, mas não necessariamente o que ele dizia, né, porque muitas vezes também que a gente vai dar uma aula, né, que se assemelha de certa forma ao sermão, é que a gente faz um planejamento, coisa que a gente vai falar, e de repente surge aquela. A gente pega um determinado ponto ali e aprofunda ali mesmo de improviso até. Improviso assim, né? Claro, a gente cansou de estudar e pensar naquilo antes. De alguma forma que a coisa se torna mais simples, mais fácil, né, para a pessoa que está nos ouvindo. E provavelmente, como ele também falava com o povo, tinha aqueles artistas também
medievais lá que prendiam atenção com as canções, aquela linguagem poética. E o povo também ele gosta de algo que prenda a atenção dele, né? Não fica aquela coisa, ainda que, por mais que tenha sido assim, a moda na época, expor a coisa de uma maneira escolástica, pelo que diz ali, parece os sermões escolásticos parecem mais aulas mesmo do que que movam as pessoas a mudar de atitude, né? E mesmo para poder, como tem um trechinho ali falando, né, que ele fazia metáforas, que ele fazia, que ridicularizava certos comportamentos, né, criticava certos costumes. Ele não só ensinava, mas também tinha de mover as pessoas, né? E muito provavelmente, como muita gente diz, né, as pessoas que estudam línguas falam, você lê escrito não é necessariamente igual ao que as pessoas falam, né? Até mesmo a questão do latim, que passou do latim para essas línguas neolatinas, né? O latim está escrito daquela forma, nos documentos, na literatura, mas o povo não falava exatamente daquela forma, tinha aquele latim vulgar, latim meio bárbaro, né, com as outras línguas dos bárbaros e outras influências, e acabou saindo o que nós estamos falando hoje aqui, né? Mesmo que a gente fala também, não é exatamente igual como a gente pediria, né? Uhum. Então, muito provavelmente eram esses sermões, esses pregadores medievais, né, deveriam ser bem, bem agradáveis de ouvir, de bem atenção, de ser uma forma também bem acessível ao povo, né? Como tem ali as pregações de São Francisco, né? E porque também muitos daqueles que também, como Santo Antônio e outros martelos de hereges aí, eles pregavam praticamente como se fosse debatendo teses ali, rebatendo as teses hereges, explicando por 1 mais 2 igual a 3, né? Que a coisa não era bem assim, que era assado. Então, tudo bem, poderia seguir essa forma, né? Mas para um povo desorganizado, todo tipo de vício, ruim, a tática talvez não fosse mesmo essa que fosse a escrita, né? Mas a fala deveria ser bem agradável. Nós vamos ter exemplos disso aqui. É porque ele faz essa crítica primeiro aos escritos, né? Obviamente. Mas depois ele vai citar, mesmo dentro desses escritos, Márcio, ele vai citar trechos que parece que o São Bernardino se exalta tanto ao escrever que ele volta àquela oratória da prédica do coisa, sabe? E são trechos maravilhosos que ele vai citar, né? E depois ele vai citar os caras que copiavam as prédicas dele, que também oferecem trechos saborosíssimos, né? Exatamente. Como o povo gosta de um bom contador de história, né? E né? Não apenas alguém que fica ali debatendo, né? Então, provavelmente era exatamente isso mesmo. E eu cheguei, acho, até a pegar um desses trechinhos aí, que ele começa a expor, ele muda de repente ali ficou muito bom. Fica assim, é impressionante. E a gente sabe, né? Quem é professor, quem já foi professor, sabe que quando você estuda o tema com certa profundidade, e você escreve alguma coisa sobre o tema, quando você vai dar aula, você tem toda uma liberdade, porque você sabe do tema, né? De dosar esse tema para os alunos conforme você vai encontrando dificuldades de entendimento, conforme as perguntas vão te chegando, né? E às vezes você vai dar uma aula com 3 ou 4 aspectos que você quer cobrir, mas você só cobre 1 ou 2, porque não dá tempo por causa das perguntas. O auditório, né, te exige certas coisas, e só aquele professor início de carreira, talvez, né, ou aquele que não tem um domínio muito grande do assunto, é que tem que se apegar ao esquema inicial da aula.
Né? Uhum. Quanto mais você estuda o assunto, mais você pode se dar a liberdade, como o próprio São Bernardino fala aqui, né? Uhum. De discorrer livremente sobre um tema e largar outros para outros sermões, e no nosso caso particular, outras aulas, né? Nas aulas Sim, mais posteriores eu cubro o resto, né? sim. Então isso vem com a experiência, né? Isso. Do sermonista ou do professor, né? Exato. Pode se dar esse luxo, né? Porque Isso. nem em termos de liberdade você consegue, como ele consegue manusear tão bem isso aí, simplesmente, né, É, ele muda a coisa ali a bel prazer, desde que, né, que ele consiga transmitir a mensagem que ele quer. e como ele fazia muitos sermões, né, numa mesma cidade, eu falei, não, amanhã eu falo sobre isso. Né? E diz, amanhã vocês voltam. Não tem problema, né? É uma terça, na quarta vocês voltam que nós vamos conversar sobre mais sobre o que eu tinha para falar que eu não falei, né? Então, assim, essa coisa, o estudioso, né? No caso dele, um homem inspirado pela graça de Deus, né? Pode fazer, né? Exatamente. Com tranquilidade. Mas era isso. É mais ou menos chovendo molhado, mas era isso. Muito obrigado. Não, mas não, isso não diminui, né, a crítica que esse historiador faz à, à obra escrita, porque ele cita Santo Antônio, e no caso de Santo Antônio eu já verifiquei isso, né? Você vai pegar uma obra, um sermão de Santo Antônio que está escrito, o assunto é maravilhoso, é importantíssimo, é de doutrina, etc, etc. Mas quando você vai ler, a coisa fica muito pesada, seca, cheio de referências. Santo Antônio dá referência, assim, cada frase dele é uma referência bíblica do Antigo, do Novo Testamento, enfim. É cansativo mesmo, né? Para você tirar aquele suco dali, né? É, é diferente, por exemplo, se comparar, né? Você lê um discurso de São Bernardo, que é anterior, ou um discurso, ou um sermão de São Bernardo, ou um sermão do Padre Antônio Vieira, que um é antes, o outro é bem depois, é outra coisa, é outro prazer, outra elevação. Você não precisa fazer esforço nenhum para se elevar, né, e tal. Já você lê esses sermões empacotados assim depois de São Bernardo, de Claraval, e, e antes do século XVII, XVIII, que é o Sermões do Padre Antônio Vieira, é uma diferença incrível, né? Mas a Ana Paula ou o Márcio levantou a mão aí. Professor, eu li já uns trechinhos desse do Sermões de Santo Antônio, um livrão grossão, É, que a voz que lançou, né? Deus certo. Mas é assim, aquela coisa mesmo, tipo, tratado sobre vários é assuntos duro, ali, viu? pesado, arrastado, É, profundo, você tem que tem que parar ali com calma, meditar certas partes ali, porque é. muitas referências realmente ricas, muitas ao Antigo Testamento, para a gente entender aqueles símbolos assim, tem que ter uma abordagem mais meditativa mesmo para poder Não, pegar. e erudição, não é fácil ler os sermões de Santo Antônio, não. Embora a gente ligue Santo Antônio, né, com São Francisco, a gente liga ele a aqueles milagres extraordinários dele, ele é danado, viu? Ele é um É o erudito. doutor da igreja, né? Não, pois é. E nós vamos ler uma biografia dele aqui, viu? Ah, que bacana. Escrito pelo Jan Dobrazinski, que escreveu sobre a história de São José. Então tá aqui já na minha estante. Pois Aguardem, é, aguardem. Não podia deixar de ler sobre Santo Antônio. não, Tá aqui exatamente. atrás, ó. Tá aqui atrás nos protegendo, ó, tá doido. Não é? Eu li uma vez um livrinho, os Florilégios, peraí, o Florilégios e o Fioretti, né? Aham. Do Santo Antônio. Ele é interessante assim, apesar desse estilo pesadão, né, do livro dos sermões dele,
deveria ser também mais ou menos alguma coisa parecida que São Bernardino fez, ele dá, assim, tem vários trechos desses florilégios, né, que contam, assim, bom, pelo menos o que está registrado, a forma dele. Ele não parecia, pelo menos para o povo, tão, assim, tão erudito. Ah, certamente não, certamente não. É. Com aquela historinha conversando, debatendo com o pessoal lá, até um burro sabe a diferença de Eucaristia e um pão comum. Aquele grande milagre dele lá na discussão da praça pública, lá. Aliás, aonde que tem esse quadro grande na igreja de Santo Antônio de Tiradentes, que eu acho que é a matriz de Tiradentes. É a matriz de Tiradentes, cheio de ouro. E tem um quadro assim monstruoso na parede desse milagre, né? Olha só. Ele com o burrinho lá e o burrinho ajoelhado. Eu ficava tão espantado com o ouro ali daquele altar que eu nem olhava. O duro é você visitar a igreja, como eu fiz, né? Com pessoas ditas católicas que sequer conseguiam entender o quadro, né? Porque não sabiam da história do milagre, né? Ah, sim. Tem que ter conhecimento. Eu me senti um guia da Prefeitura Municipal de Tiradentes. Eu vi gente lá. Bom. E outra coisa interessante também, igual São Francisco aí foi mencionado, São Francisco em si mesmo escreveu pouquíssimas coisas, né? E os exemplos que a gente tem, por exemplo, que eu gosto muito, a carta aos fiéis, são 2 cartas. Assim, o estilo realmente, se ele colocou no papel mais ou menos como ele falava, é uma delícia. E é uma coisa completamente diferente desse estilo escolar. Não, é um estilo de São Bernardo, talvez. É o estilo anterior, né? Eu acho que é mais parecido um pouquinho do que eu já li do São Bernardo. As coisas que escreveu, assim, alguns sermõezinhos dele, assim, que eu já li. Uns trechinhos de sermão, né? Sermãozinho, coitado. Isso diminuiu o trabalho dele. Mas, assim, é muito mais coloquial, assim, e muito mais tocante, né? Mas Santo Antônio devia ser assim no tratamento, pessoal. Provavelmente. Só que ele era também um erudito. O que não era o caso de São Francisco de Assis. Sim, Porque Santo Antônio era um erudito. Então ele tinha uma parte dele que exigia dele esse rigorismo. Sim. Né? Ele tinha uma certa dupla personalidade, né? E aí, enfim. É a mesma coisa com Santo Tomás, né? Dizem que o contato pessoal com Frei Tomás era absolutamente maravilhoso. Tranquilo. Simples, não falava nada complicado. Mas vai lá na obra dele. Esse estilo até no seu, viu, professor? Em mim. Eu não tenho estilo porque eu não tenho obra. Não tem obra, mas estudo vai falar. O senhor aqui na leitura tem esse estilo, é mais tranquilinho. Aí nós tinha aquelas aulas na terça-noite, né? Aí a gente vê ali, o professor dando aula. Mas assim, aí são os cacuetes da profissão, né? Porque eu sou, enfim, a profissão da ciência, né? E você entrou em campo com o professor. Aqui ele só entra aqui como um amigo que lê para nós aqui. Mas isso é porque eu tenho que desmoralizar a ciência o mais rápido possível. Então eu tenho que. Eu tenho que me esforçar aqui. Não, mas. Assim, eu imagino, assim, do ponto de vista da gente imaginar, né? Quando você lê São Bernardo de Claraval, você imagina um ser absolutamente agradável, um papo agradável. O que não acontece com Santo Antônio. Porque a obra que foi registrada é uma obra de um grande erudito do início do medievo, né? Então ele tinha já toda aquela regra da escolástica para expor, para desenvolver o tema. Então essa é duro. E São Bernardo não, né? São Bernardo é anterior. Aliás, por isso que São Bernardo é considerado fora do tempo, né? Ele é considerado o último dos padres da igreja. Na verdade, rigidamente, o último padre da igreja é do século V. Mas São Bernardo foi tão parecido com eles que foi uma espécie de representante da patrística, ainda patrística no século XI, né?
porque era aquele estilo, né? Que era diferente do medieval, né? E é um estilo até que eu mesmo eu gosto mais desse Eu mais também, eu também. ver as coisas que às vezes uns textinhos das coisas que são do próprio Santo Agostinho, assim, como Isso, ele isso, manuseia as palavras com uma maestria, né? é. Lembra, são Bem, os trechos de São Jerônimo, Santo Ambrósio. É, ele tem uma obra, a obra completa dele está publicada pela BAC, né? Aquela Biblioteca de Autores Cristianos. E eu tenho ela aqui em 8 volumes, bilíngue, né? Latim, espanhol. ó, Muito boa, viu? Muito boa a publicação. essa de qual Da BAC, da Biblioteca de Autores Cristianos, na Espanha. sim, de vários autores. Não, é só de São Bernardo. A editora chama Biblioteca de Autores Cristianos. Tá. Eu comprei no Brasil, tá? Ó, Eu comprei numa, sei lá, numa Paulus dessa qualquer aqui. Eu acho que eu comprei até em Belo Horizonte, não foi nem pela internet. investimento em preço. É muito bom. Eu vejo os preços aí, compra esses R$ 20, daqui a pouco tá uns 50, daqui a pouco tá uns Eu já inclusive, cometi algumas traduções lá no blog sobre essa coleção aqui de São Bernardo. Uns trechinhos dele, muito bonitinhos. Já traduzi lá do espanhol pro português lá no blog. exatamente. Você falou palavra certa. São bonitinhos, São, parece um buquê de flor. isso. Né? Cheiroso. Alegre, É cheiroso. são leves e É, cheiroso. cheiroso. É muito cheiroso. Nossa. É isso aí. Obrigado. Já tem que os outros falarem. Obrigado a você, meu caro. O professor, Oi, Cristina. eu vou só complementar esse buquê matinal. O Márcio falou do seu estilo, e eu fico assim encantada com esse estilo matinal que nós temos, nós temos, não, que o senhor imprime nessa leitura, que não convida. Né, eu acho que eu sou relativamente tímida para falar publicamente, sim, mas até eu me sinto à vontade. É muito gostosa essa leitura que a gente faz de manhã cedo, exatamente por esse caráter desprovido de qualquer sisudez. É um comentário leve, um comentário solto. O senhor faz comentários profundos, a gente nos alimenta, mas ao mesmo tempo é tudo muito tranquilo, agradável, próprio para a leitura da vida dos santos no nível da nossa vida, né? Então, essa leitura é boa demais, professor. Esse caráter que o senhor imprime é muito bom para a gente, muito bom. Isso que eu queria dizer. O Márcio acaba puxando a língua da gente, que eu estava aqui ouvindo, achando muito bom, tentando entender um pouco, né, essa rigidez escolástica, entender no sentido de imaginar por que chegou nisso, né, e foi combatido. Mas aí o Márcio vem com o elogio que faz as nossas leituras matinais, eu achei muito próprio, muito devido. É isso mesmo, né? Nós não acordamos de manhã cedo para fazer nada mais do que aprender com os santos. E isso alimenta o nosso dia todo. É mais ou menos como a pedagogia da própria igreja, que dá bomba na gente no final do ano, mas que a gente começa de novo. De manhã é assim. A gente lê a vida dos santos, no final do dia a gente faz como é que fala, né? Um exame de consciência e ver, oh meu Deus, comecei tão bem, cheguei aqui, amanhã a gente começa de novo. A gente toma bomba todo dia também. Toma bomba todo dia. É verdade. Não, mas assim, Cristina, os santos sempre falaram sobre leitura de vida de santos, né? Agora, eu pessoalmente acho que
só é mais importante para nós lermos a vida dos santos se nós tivermos a capacidade de trazer o santo, independente do tempo que ele viveu, para o nosso tempo. A não ser que você queira só desenvolver a sua erudição, né? Não, eu conheço vida de tal, não sei o que, eu sei onde que ele nasceu, morreu, etc. Mas quando a gente quer aproveitar a graça que Deus deu a esse santo de viver, de escrever e de nos ensinar, a gente tem que sempre, acho eu, pegar o que esse santo escreveu, falou, o que ele fez na época dele e transportar para a época de hoje, né? É o que a gente faz sempre aqui, né? A gente está sempre remexendo, remoendo, refletindo os nossos problemas atuais de comportamento, de assistência de missa, de qualquer outra coisa, baseado no que a gente vai lendo cada dia aqui. Isso é que eu acho que ler uma vida do santo, né? Trazê-lo para o nosso tempo, né? Nós vamos trazer inclusive as fogueiras da vaidade aí proximamente, mas assim, trazê-los para a nossa realidade, tentar absorver o que ele falou há 600, 700, 1000 anos, dependendo do santo que a gente lê, né? Porque só a igreja tem isso para nós. Só a igreja nos oferece um conjunto de homens e mulheres que falaram durante 2000 anos, agiram durante 2000 anos e falaram e agiram de uma forma que a gente pode aproveitar para nós hoje. Isso é uma riqueza inestimável, né? Então, esse tom da vida do santo e da nossa vida, porque quando você lê a vida do santo, você tem que misturar ela com sua vida, para você tirar o máximo. Por isso que eu brinco aqui, né? Todo santo que a gente lê, aqui a gente se torna devoto, porque assim, primeiro a gente passa 2 meses, às vezes mais, lendo a vida do santo e convivendo com ele, né? E depois a gente vai tirando as conclusões aqui, os comentários, etc., né? De quanto que esse santo é importante para nós hoje, né? É claro, além de entender a importância dele na época, as influências que ele fez e que ele recebeu, etc, etc. Mas o mais importante é tirar isso para nós hoje, né? E se a gente está conseguindo fazer isso, é pela graça de Deus, né? Deu graças. Claro, deu graças. É. O bem perceptível, sabe, professor? Durante o dia, a nossa sedução moderna é exatamente o discurso, a imagem, as cores, né? Nós somos, assim, igual mar revolto, um mundo de informação e de coisas, né? Mesmo gente que tenta se manter ligado mais nas coisas católicas, né? Os sites, ou os amigos, ou as redes, mas isso é um mar revolto, jogando a gente para lá e para cá, não é? Eu mesma até comentei aqui outro dia a respeito da tal da Vassula, ou Valtorta, que esse povo aí. A Vassula também. Nós comentamos foi sobre a Valtorta. Mas tem a Vassula. O que fez a Valtorta aparecer foi a Vassula. Foi. Na verdade, é uma pessoa que divulgando, porque divulgando aí, né, parece que ela faleceu há pouco tempo e tal, e assim, essa leitura que você põe o pé no chão acaba te habilitando a continuar falando com os pés no chão dessas outras pessoas em outros canais, assim, né? Chamando também na mesma escola de leitura, chamando as outras pessoas também, elas não estão sabendo disso,
mas a entrarem nessa linha. Assim, a nossa religião, ela não é para que a gente seja um novo Bernardino de Sena, nem para que a gente seja um Santo Antônio. É para que a gente seja nós mesmos com o auxílio deles, Isso. né? Com o Vivamos auxílio o nosso tempo com o auxílio deles. deles. Nós não precisamos de novas revelações de vassouras, Não. porque, o professor, como são absurdos isso, essas pessoas, Valtorta, Vassula, Kowalska, essas pessoas são absurdas, elas são absolutamente desnecessárias. Isso. Gobi, elas são desnecessárias. Nós não precisamos dessa fofoca. Fofoca. É. Como foi que Nossa Senhora dormiu? Como foi? O que nós precisamos de Nossa Senhora, Lourdes nos deu, Fátima nos deu, não é? É. O É isso resto, mesmo. espiritistas tentando invadir a nossa religião, porque o senhor veja, olha a dificuldade, até santos como São Bernardino, nós tivemos hoje aí um exemplo do problema da dificuldade, da comunicação, qual foi a intenção que ele teve, como ele falava, como ele escrevia. Ele parece que carregava as obras de referência, né? Toda biblioteca tem lá o espaço reservado para as citações, obras de referência. Os santos precisavam disso também. Eles não tinham uma biblioteca na cabeça, nem É. Kardec, quando fez aí a sua história, quer dizer, essas imprecisões existem. Então, assim, a gente está lidando quando a gente fala sobre isso, tá certo, nós tentamos entender um pouco essa dificuldade de comunicação, né? Dos grandes mestres católicos, né? Daqueles que verdadeiramente abraçaram a vida do nosso Redentor e com várias nuances aí nos deixaram a obra. Agora, nós precisamos, assim, de colocar isso na nossa vida e não tentar ser como eles, né? Sim, isso é bobagem. Porque elas são almas escolhidas, né? Ser como eles no sentido de apropriar do que eles falavam, É. ter uma vaidade, uma coisa assim. Daí você Nossa, vai falar das vaidades, a fogueira né? das vaidades. É. Não, você tá certíssimo. Certíssimo, isso mesmo. É, e assim a gente, enfim, dessa forma a gente pode aproveitar, né, dessas vidas e dessa obra, né? É assim que a gente aproveita. Agora as revelações são terríveis, né? Porque assim, as revelações eu encaro assim, nem as revelações particulares que são aprovadas pela igreja, eu aprecio, sabe, assim, pessoalmente, né? Por quê? Porque eu acho que o que Deus nos deixou foi o que está escrito na Bíblia. Até o seu último, do Gênesis ao Apocalipse. Ali terminou a revelação. Então, vamos nos contentar com isso? Para que nós ficar procurando mais coisa? O que me interessa? A Virgem fez isso ou aquilo depois que ela foi para outro lugar, quando o Jesus estava em Betânia, aí a Maria estava no céu. Não, deixa para lá. Já absorver aquele negócio é tão custoso absorver a revelação do Gênesis ao Apocalipse. Eu não aprecio, nunca apreciei nem essas revelações, digamos assim, mais aprovadas pela igreja, né, como a da Santa Brígida. Mas, enfim, essas outras, então, modernas, pelo amor de Deus. Faz parte desse barulho, né, do mundo moderno, né, Cristina, que você falou. Faz parte É, disso. Maluquice. tem mar revolto as ideias. É. Mas eu acho, é o que eu queria só ratificar. O senhor imprimiu uma forma de comunicação entre nós em que, assim, o senhor nos ensina, a gente absorve bem isso,
Viu? É bem adorável, assim, é gostoso isso. Você está falando aí do perfume, né? Assim, é muito perfumado também esse nosso encontro, é muito tranquilo, muito gostoso. E isso é muito bom, professor, muito bom. Para Obrigado. nós. Muito obrigado. Deu uma travada aqui. Não sei o que aconteceu. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, mas aqui travou a minha imagem. Estamos ouvindo, sim, Ah, professor. que ótimo. Então, como travou a minha imagem, já está. Vamos ver se a gente termina aqui para não dar mais problema, travar tudo aqui. Eu agradeço as suas palavras, Cristina, muito, muito. Deus te pague. E vamos que vamos. Vamos continuando aqui. Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Bernardino de Sena, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.